lição é do livro Fonte Viva, a lição 55, de título Elucidações. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Isso foi dito por Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental, em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação de serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como sendo a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Vamos agora, então, fechar nossos olhos? Vamos elevar aqui os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, aos espíritos benfeitores dessa casa que estão aqui, olhando por cada um de nós, nos ajudando nesse trabalho, para que essa reunião seja uma reunião elucidadora, né, que a nossa irmã Tatiane seja inspirada e que nós estejamos abertos, né, de coração e de ouvidos para essa mensagem que ela nos trouxe hoje. Obrigada, Pai, por essa oportunidade. Graças a Ti, Senhor. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui de volta nessa casa que tanto é acolhedora, né? Muito bom receber os abraços e os olhares carinhosos de todos vocês. E aí, o tema que nos foi solicitado hoje, vocês viram qual era o tema de hoje? Quem sabe? Os pensamentos. Viu, esqueceu? Quem lembra? Ai, os meus papeizinhos. É sobre os pensamentos, né? Sobre os pensamentos? Sentimentos. Eu falo tanto de pensamentos aqui, né? Professora Tatiane não vai escapar disso, com certeza, né? Chegou Tá bem. próximo. Quem? Meu Deus! Mas alguém falou um outro nome sobre nobres. Isso. Nobres. Isso. A importância do cultivo de sentimentos nobres.
Ai, vocês vieram para isso? Foi? Você sabe que é curioso, né? Eu não costumo ser noveleira, não. Não sei se vocês são. Mas eu, vendo umas coisinhas lá, comecei a acompanhar uma novela no Globoplay. Ih, gente, pode fazer propaganda? Chamada Além do Tempo. Vocês lembram? Ela passou em 2015. Olha que interessante, gente. É uma novela que é muito bacana de espírita ver, porque é uma novela espírita. É uma novela que se passa em 1800 e tantos. Aí é uma trama, né, com condessa, conde, com almas gêmeas, né? Almas gêmeas é almas, né, que se encontram, que tem aquela coisa do olhar e se reconhecer, e aí e necessidade de perdão, raiva, e aí depois tem um corte e aí essa galera toda renasce em 2015. Em arranjos diferentes, muitos por conta dessas experiências passadas, na busca de reajustes. Olha que interessante. Além do tempo. Preparem-se porque são mais de 190 capítulos. Tem que ter, ó. Não fala não, que a minha mãe tá falando assim pra mim. Nossa, essa novela deve ser boa mesmo, hein? Porque quando tem uma brechinha, a gente assiste, né? E tá sendo muito bacana, parece que tem uma base legal, né? Eles estudaram Kardec para poder fazer. E aí, mas por que eu tô falando isso para vocês? Por conta dos sentimentos nobres. E aquela coisa de psicóloga que vem as pulgas na orelha, né? Porque é curioso, né? O que é nobre? E aí, lá na novela, logo na primeira parte, tem muita coisa da nobreza, né? Dos condes. O nobre é aquele, né? Que tem a riqueza e o processo todo, né? E aí a gente olha lá no dicionário, a primeira coisa de nobreza fala disso, né? Aquela coisa cheia de pompa e tal. E aí depois vem falando que são sentimentos, né, que estão ali, que são importantes, né, falando de humildade, de harmonia, de gratidão, de generosidade. Mas é muito curioso isso, né, as palavras, como que elas dançam de uma forma, né, que a gente para e diz, opa, e por que eu estou levantando essa pulga atrás da orelha e esse questionamento? Porque vocês já me ouviram falando um pouco aqui sobre sentimentos, né? E aí, se a gente coloca, existe diferenças entre eles? Sim. Só que qual é a nossa tendência quando a gente diferencia algo de outra coisa? Uma coisa de outra? Uma coisa é boa, outra não. Julgar. Uma coisa boa, outra ruim. É muito essa lógica, né, que a gente usa do julgamento, né, de qualificar entre bom e ruim, que eu já falei para vocês, em algum tempo da nossa vida, bem lá no comecinho, onde a gente está muito do concreto, né, eu preciso saber o que é duro e o que é mole. Ih, balançou tudo. Porque isso ajuda a constituir o nosso ser e entender um pouquinho desse mundo. E o nosso cérebro, ele vai devagarzinho amadurecendo. Então, essas dicas, o que é um carinho, o que é agressão, ele vai tomando para si e vai organizando-se, né, devagarzinho nesse processo. Então, isso é muito importante, né? E é o viés que muitas vezes a gente pega. Mas tem muitas coisas que escapam a esse processo do isso ou aquilo, não é? E as emoções são essas. Por quê? Porque as emoções, elas simplesmente são. Elas são, claro, porque eu as sinto e digo mais confortáveis de sentir. Né? Quem aqui gosta de sentir alegria? Ih, só alguns levantaram. É um povo aqui da tristeza ou não? Olha aqui, olha o povo aqui da tristeza. Ó, foi logo na contrapartida.
Vocês percebem como a gente tem essa tendência? Quem é que gosta de sentir raiva? Quem é que gosta de sentir tristeza? E olha que danado, é mais desconfortável, concorda? É um negócio que dá uma alegria, né? Um entusiasmo, né? São emoções que deixam a gente um tanto mais confortáveis, que animam, que põem para frente, né? Que motiva. A tristeza é aquela que recolhe, né? Que diz, para que isso veio? Mas por que o mundo fez isso de mim? Ou por que botou isso na história? E qual a função disso? E aí a questão, né? Então, as emoções, eu gosto muito de usar elas assim, né? Tem um psiquiatra que chama Daniel de Barros, ele tem um livro que chama O Lado Bom do Lado Ruim. É bem interessante, porque ele coloca as emoções, essas emoções, ele até escreve no início do livro de emoções ruins, difíceis e tudo mais, mas depois você vai entendendo, né, que eu acho que é mais, tem a coisa do marketing, né, de pegar você para poder, opa, isso aqui me fisgou, mas vai vendo que não existe emoção ruim na história, né, elas são sinalizadoras, sabe quando a gente vai tá no médico, ou em casa mesmo, bota o termômetro não sinaliza qual é a nossa temperatura, é um indicador, né, do que está acontecendo. Aquele oxímetro que bota, né, depois da pandemia, todo mundo conheceu, né, o oxímetro para ver como é que está a oxigenação dentro de nós, né, é um outro indicador. Aquelas coisinhas que vem o batimento cardíaco, né, é outro indicador de como nós estamos. As emoções são indicadores de como anda o tempo dentro de nós, né? São indicadores de como eu interpretei as situações. Lembra da história do filtro que eu falei para vocês? Que é outra coisa que eu falo sempre quando venho aqui. Falo de novo ou não? É bom, né? É bom porque é algo que a gente usa no dia a dia e a gente esquece as coisas, né, gente? Com facilidade, assim. E por que vocês acham que a gente esquece? Eu acho que tem muita informação, né? Ah, porque tem muita informação. É verdade, a gente esquece porque tem muita informação. Porque a gente às vezes esquece coisas que funcionaram bem com a gente, não esquece? Caraca, eu estava vivendo uma situação e tal, e aí eu usei esse recurso, né? Não foi só distração, porque às vezes é só deixar o tempo, e o tempo se encarrega de levar algumas coisas, né? Ou de deixar algumas coisas mais suaves dentro de nós, mas tem outros momentos que a gente faz algumas coisas e funcionam. E às vezes depois a gente está de novo em novas situações e a gente diz, caramba, e o que eu faço? E às vezes são coisas que a gente pode resgatar lá da minha sacola, da minha maleta de ferramentas, né? E dizer, opa, isso aqui pode servir. E aí eu uso, e às vezes serve de novo. Por isso é bacana a gente poder ir ao passado, de vez em quando, com check-in feito de volta, né? É só para ir lá resgatar algumas informações, constatações, experiências, e depois eu volto para o presente, que é aqui que eu faço tudo, né? Então, assim, quando a gente tem um estímulo, lembra, o estímulo é o quadro, a oração aqui de São Francisco, né? E aí isso entra no meu filtro. O que é o meu filtro? Meu filtro são todas as minhas experiências, a cultura onde eu estou inserida, né? Porque é fundamental isso. Como a gente encara e lê os estímulos, não é que nem um muçulmano lê os estímulos, né? Porque tem outros ingredientes ali que fazem uma bossa acontecer, né? Então, o meu filtro são todas as minhas experiências, a cultura, os meus valores, né? Todo o momento atual, social, o meu momento, né? Aquilo tudo ali, o arquivo milenar que eu sou, é o meu filtro. E aí o estímulo passa por ali e
brota uma interpretação. O que é o pensamento? Chegou o pensamento. Quem falou que a gente ia falar de pensamentos? Como não falar deles, né? Brota um pensamento. E também, na mesma velocidade que a Nadinho estalar de dedos, brota também uma emoção. E aí, de acordo com como eu interpretei aquilo ali, como é que eu sinto? Então, se oração de São Francisco é algo que me remete a essa união de transcendência com Deus, né? Esse momento de oração, que é um lugar onde eu me conecto e que eu fortaleço ainda mais a minha fé, fé, esperança, uma emoção que brota muitas vezes no momento de dificuldade, que é fundamental para eu dizer, precisa ter uma saída. Estamos falando de sentimentos nobres, vocês estão percebendo? E aí, brota essa emoção que precisa ser reconhecida. Precisa ser validada. E precisa ser interpretada no sentido de o que isso quer dizer? Ou qual a sabedoria tem nisso para mim agora, nesse momento? Vocês percebem a importância das emoções, então? Então, assim, pode ser sim que alguém olhe aqui a oração de São Francisco e, uau, que paz que isso me traz. Nossa, que alegria interna em poder ouvir, como se fosse uma canção, né, agradável, confortável. Mas se alguém vai lá, ajoelha no milho, agora reza a oração de São Francisco, e você cresce nesse intuito, vocês acham que a pessoa vai olhar a oração de São Francisco e vai dizer assim, nossa, que paz? O que ela vai dizer? Ai, que dor, pelo amor de Deus, tira isso da minha frente, eu nunca mais quero ver a oração de São Francisco na vida. Vocês conseguem perceber? Né? Ou alguém com uma resiliência, né, que conseguiu transcender e entender que não, é nas orações de São Francisco que eu consegui suportar aquela dor, sabe-se lá, olha quantos matizes de cores isso pode dar, né? Mas é assim, então, as emoções, elas não necessariamente, né, vão ser as mesmas, a gente não vai interpretar tudo igualzinho. Percebe, então, por que nós somos diferentes e pensamos diferentes? É isso, e a gente vira e mexe e diz, que absurdo, como é que não tá vendo? Não falamos? Como pode pensar assim? Como pode agir assim? Porque os nossos pensamentos vão também, né, direcionando os nossos comportamentos direcionam pensamentos, que direcionam emoções, e assim vamos, né? E então, Tatiane, quando é que você vai entrar nas emoções nobres? Vamos lá, a gente tem um tempinho. Até 10h40, 50? Não, 10h55, por aí. Tá, 10h50, 55. então tá. Então, vocês estão percebendo, então, que emoções, elas não são nem boas, nem ruins. Concordam comigo? Elas podem ser um pouco mais desconfortáveis de ser sentidas e mais confortáveis de ser sentidas. Ok. Mas se nós qualificamos, o que acontece? Quem aqui quer sentir emoção ruim? E quando a gente não quer sentir uma coisa, o que a gente costuma fazer? Negar. A gente nega. Não foi bem assim. Né? Acho que você está vendo coisas. Qual outra coisa que a gente faz além de negar? Orar. Como? Orar. Orar? Orar é quando a gente reconhece, né? Quando a gente reconhece e está desconfortável, olha, aí o que você está fazendo? Buscando a ferramenta de emoções que podem me ajudar, que pode ser a fé, né? A esperança, sem dúvida. E aí, então, eu fico pensando da importância do cultivo das emoções
nobres, se emoções nobres são essas que nos remetem para um outro lugar diferente daqueles outros que algumas emoções mais desconfortáveis nos levam. Mas que não necessariamente é um lugar de fuga. Porque a gente nega, porque a gente foge, né? A gente finge não existir. Só que a gente culpa o outro e culpa nós mesmos, né? Que a nós mesmos às vezes é até mais difícil, né? Porque aqui não tem como é que a gente foge de nós? Sendo nós o nosso algoz. Fica difícil pra caramba, né? E aí, batalha danada. Isso. Então, assim, emoções são essas que precisam, então, ser, primeiro, reconhecidas. Mas como que eu reconheço algo que desde muito pequeno, primeiro, eu nem aprendi a reconhecer? Quem aqui teve lá na infância alguém ou alguma... Agora as escolas já estão começando a caminhar um pouquinho nesse processo, né? Mas quem foi que disse assim, tudo bem sentir raiva? É raiva que você está sentindo? Né? Quando uma criança começa lá toda desorganizada, porque é o que está ali bagunçando, tudo bem sentir raiva. Não tem problema, é raiva. Ajuda a nomear. Porque a gente não consegue nem nomear muitas vezes. Tá tudo bem sentir raiva. Mas vamos lá. Bater no amiguinho não pode. Nem bater em ninguém, né? Mas você pode usar essa raiva de outras formas. Como será que você pode deixar essa raiva sair? Quem aqui teve isso? Não? Como assim, gente? Ninguém. Até porque a raiva é uma emoção que a gente podia sentir. Desconfortável, e aí vocês percebem que é desconfortável para os adultos também que estão ali, que não têm essa ferramenta, ou não tiveram essa ferramenta, porque dizer, tudo bem sentir raiva, é só uma emoção como outra, mas é desconfortável, né? E é raiva isso que você está sentindo. Esses adultos que cuidaram de nós também não tiveram essa ferramenta. E aí eles aprenderam, como nós aprendemos, que isso era feio, que isso era errado, que não podia sentir isso. E aí o que a gente faz com o que tá ruim aqui, que a gente não tá sentindo, que tá... A gente omite, né? Ou tampona. Não chora não. Já viram as pessoas falando o choro? Choro é algo que mobiliza muito a gente, né? O choro é danadinho. E ele é tão importante porque é um recurso que o nosso corpo usa para poder regular. Quem é que se sente normalmente mais aliviado depois que chora? Ou depois que chorou? Eu sinto. Todo mundo, né? E aí vocês sabem por que isso? É um recurso do nosso corpo, da nossa biologia, da nossa saúde mental, desse ser integral que nós somos. Aí o choro é aquele que dá uma regulada. Você sai daquele lugar de perigo, de risco, de incômodo e alivia. Ai, agora eu tô melhor. E aí eu posso olhar as coisas de uma forma diferente. Olha que recurso poderoso. Mas qual foi o aprendizado que a gente teve? Quem chora é? Quem chora é fraco. E como é que a gente luta contra a nossa biologia? Contra um recurso natural dentro de nós. O custo é baixo ou é alto para isso? É altíssimo. Ir contra a nossa natureza, contra as nossas necessidades, é um custo altíssimo. E aí a gente vai acabar tendo repercussões nesse processo. As mulheres até tiveram um pouco mais de liberdade de chorar. Os homens, desde muito pequeno, foram retirados deles a possibilidade de chorar.
porque homens têm que ser ainda mais fortes do que mulheres. Que doido, né? Engole o choro. E homem não chora, engole o choro. E aí, gente, ó que danado. Essas emoções, né, que ficam ali tamponadas, vão deflagrar em algum momento alguma coisa dentro de nós, né, nesse processo, ou vão aí organizando, mas e definindo muitas coisas importantes nesse complexo, nesse nosso universo. Vocês estão percebendo quanto as emoções, seja elas quais forem, são importantes? E aí, vamos lá. Eu trouxe uma listinha aqui para vocês, que eu vi que eu achei tão bacana, para que se vocês já pensaram, eu trouxe assim, ó, para poder ficar mais fácil, e eu não esquecer. Se vocês já pensaram sobre essas emoções brotando em nós, porque a proposta então a gente vai e esperando só alegria, conforto e diversão, mas aqui de vez em quando entra algo que, mas você foi convidado? Como assim? O que você está fazendo aqui? E aí, por exemplo, se chega a tristeza, quem é que sabe qual é a sabedoria da tristeza? Alguém sabe? Não? Tristeza, ela é deflagrada quando normalmente a gente perde algo muito importante, né? Quando algo que seja algo ou alguém, né, que não vai voltar mais, uma situação que partiu e que não tem mais jeito de voltar. E normalmente fica um vazio e junto dele vem a tristeza. Não foi do jeito que eu queria, ou, nossa, nunca mais vou poder ver essa pessoa. Que bom que a gente está dentro de uma casa espírita, né? E a gente sabe que esses reencontros vão poder acontecer, né? Mas às vezes eu estou necessitando agora. A dor é grande, a saudade fica ali presente mesmo, né? O luto está ali imposto e ele não deixa de ser nunca. Ele só se transforma em alguma coisa diferente, né? Mas é uma marca para a vida inteira, né? E aí a tristeza é esse lugar do vazio que diz assim, não temos mais. E aí nos convida a parar um pouquinho, a ver o que vivemos, a ver como vivemos. Muitas vezes a gente pode dizer, caramba, se eu tivesse uma segunda chance, eu nunca faria daquele jeito que eu fiz. Que danado. É isso assim, né? Então a tristeza é essa bendita emoção que nos faz refletir sobre como fizemos, mas nos faz perceber que não temos mais aquilo, mas temos um espaço novo para novas coisas surgirem. Olha só, bendita tristeza, desconfortável, mas bendita emoção que nos auxilia nesse processo de crescimento, né? A inveja. Tatiane, como assim? Eu olho alguma coisa do outro e digo, bem que eu queria aquilo ali. Olha só, não é assim? E aí a inveja numa dose, né? É de tipo, eu não quero tirar o do outro, já que eu não tenho, ele também não pode ter. Não é essa a proposta, né? A inveja é essa que vem e que dá uma incomodadinha dizendo assim, caraca, aquilo ali é legal. Você bem que queria aquilo, né? O que você está fazendo para que você tenha também? Gente, não parece uma emoção muito interessante? Só que ela é bem interessante, bendita emoção, mas ela, sabe, dá uma cutucada, né? Naquele lugar que, será que eu já tinha que ter tido isso? Como assim? Eu, nessa idade, ainda não tenho? Por que não? Corri tanto atrás disso. Às vezes vai catucando num lugarzinho desconfortável. Mas ela só me mostra e às vezes é bem bacana, porque me dá dicas de coisas que,
aquilo ali é interessante, quanto tempo tem que eu nem lembrava que aquilo é bom para mim ou que eu quero aquilo também. E às vezes ajuda a gente a direcionar a jornada, olha só. E aí então, a teimosia é boa, gente? Ó, boa ou ruim, mas a teimosia nos fala de nossas crenças, de nossa força, de acreditar em algo e dizer, não, peraí, eu não vou dobrar minha ideia assim tão facilmente. Olha que força que é quando eu empenho, né, a minha energia em, pera lá, não, isso aqui pode dar certo sim, ó. Só que não pode ser aquela teimosia de ficar dando murro em ponta de faca, né? De tô me machucando, deixa eu encontrar novos caminhos para buscar isso que eu continuo acreditando. Vocês estão percebendo? Sim, né? A proposta é que a gente possa sair daqui com esse convite de olhar para as emoções, entendendo que, quem sabe, todas elas são de grande serventia. O que elas nos faz crescer, né? Como elas podem me ajudar a redirecionar rotas, né? E seguir melhor. O medo, né? De que serve o medo? O medo é esse, né? Que catuca diz, epa, será que eu estou bem preparado para aquilo ali? E aí faz, às vezes, a gente dar um passo para trás, para dar 2 para frente, para eu me preparar melhor para depois seguir. Olha só. Então, ó, e olha que danado, olha quantos indicadores tão importantes que nos auxiliaram aí na jornada e que podem nos auxiliar, e a gente faz o quê? Nega, né? Foge, não quer olhar, não reconhece, porque desde muito pequeno não aprendemos a reconhecer. E aí quando eu falo reconhecer, a gente pode aprender a reconhecer em qualquer idade, né? Agora a gente tem essa possibilidade. Apesar de, quando nunca reconheceu, é como se... Vem cá, isso existe? Não. Ou aprendeu a desvalorizar, é um tantinho mais difícil, né? Porque é novo aprendizado. Mas é sempre possível, né? Então, reconhecer. Ponto 1. Peraí, senta aqui, vem cá, senta aqui. Do meu lado, deixa eu ver o que você é. É esse tempinho que a gente pode dar, né, para as nossas emoções. Depois a gente diz, poxa, eu perdi algo importante. Tudo bem eu estar triste. Isso é validar. Porque aí, se eu me culpo de não podia estar sentindo isso, olha só, a minha vida, eu como, eu tenho uma casa, eu tenho família, eu tenho trabalho, eu não podia estar sentindo assim. Aí vem o quê? A culpa, né? Olha que danado. Então, validar é dizer, tudo bem eu me sentir assim. E tudo bem eu me sentir assim não é, tadinha dela, poxa vida, tão difícil. Não tem nada a ver com isso. Validar é, tudo bem eu me sentir assim. E aí, quando eu valido, eu digo, senta aqui, querido, deixa eu te entender um pouquinho melhor. É o que você está falando? É isso, né? Tudo bem. Quando é assim, a gente tira um tanto a potência, sabe? Não é mais aquele monstro que eu tenho que me afastar ou que eu nem possa olhar. Já vira, então, algo que mais palatável, que a gente chama, né? É algo que tudo bem. Vira companheiro de jornada e não vira algoz ou quem quer brigar comigo, né? Então, é essa a proposta, né? Validar e depois ver o que é que eu tenho que aprender com isso. Para eu poder olhar melhor mesmo para a trajetória e seguir adiante, né? Ser dados melhores. Então, o ciúme, ele é bom, gente? Desconfortável de sentir, né? Mas o que é então que ele aponta pra gente? Vocês acharam que ia ficar aí só sentadinho, né? E eu tô aqui fazendo pergunta. Em pleno domingo de manhã. Aqui, bora estudar junto. Eu já falamos do medo, da tristeza, da inveja. O ciúme, o que ele poderia apontar?
Insegurança, posse. Tá. Isso é o que a gente está bem acostumado, né? Mas aqui, lembra da sabedoria? O que ele vem mostrar pra gente? Que aquilo é importante. Que Opa! o que você tem ciúme é importante para você. Você percebe? Cara, isso aqui é importante para mim. Aí você falou da insegurança, né? O que é importante a gente não quer perder, né? Ó, caramba, eu preciso. A posse é, não, isso aqui é meu, eu preciso disso. Então tá falando do valor que aquilo tem para mim. Aquilo é importante. Aquilo é valoroso. E por isso eu fico ali não querendo perder. Né? Mas se eu fico só, não posso perder, ou isso é meu, eu me perco na história, né? Porque vira um vucu-vucu, um negócio que não faz o menor sentido, né? E que nos faz repensar e pensar melhor aqui sobre o amor, né? Quando você falou de posse, a gente pensa logo no outro, em amor, né? E é meu. Como se a gente pudesse dizer, alguém é meu, né? Alguma coisa é minha. Alguma coisa até, né? Porque a gente passa e essas coisas ficam, né? São instrumentos para essa nossa caminhar, para essa nossa caminhada. Tudo é instrumento, né? Para esse nosso caminhar. Se é meu, fica esquisito, né? Mas vocês sabem que curioso? Então vamos lá. Falando então aqui das emoções nobres. Que já entendemos. Um serzinho aí. Dizendo que alguma coisa é importante para tipo, não me deixa longe disso não. Não é? O choro deflagrando é importante que a gente possa ouvir, né? E olha que... Ó, você tá vendo? E olha que coisa boa, assim, né, hoje em dia, da gente poder estar estudando cada vez mais, né, a educação positiva, a educação respeitosa, que antigamente o que era? O que os pediatras falavam? Hoje a gente ainda vê um pouco disso. Ah, tá chorando? Deixa chorar. Ah, não, deixa lá no berço até que acostuma. Chora, ele para. E aí para. Acostuma. E acostuma a quê? A entender que as reivindicações não são atendidas, né? Olha que doido, gente. Que as reivindicações não são atendidas. Agora eu pensei nessa nossa lógica, né? Social e política, né? Como a gente está, né? Não vai ser atendido mesmo. Adianta? Quem a gente bote lá? Fica tudo do mesmo jeito, né? Olha que mensagem, né? Curiosa, desde muito pequenininho, né? E vocês imaginam, né? Que lógica danada, se a criatura passa todo aquele tempo dentro do ventre, acolhido, quentinho, nutrido, aí de repente sai, em muito pouco tempo, não tem as suas necessidades básicas atendidas, que é de calor, que é de contato, né? Que é de troca. Não, deixa lá, né? Então, o quanto precisamos nos perdoar, né? Porque fizemos, às vezes, algo que alguém disse que era bom, porque a gente, naquela de, será que estou certo? Será que estou errado? Porque era mais velho, porque já tinha fez... E depois a gente vai, mas olha, sabe o que é bom, gente? E aí, seja dessa doutrina e seja dessa existência nossa agora, sempre é tempo de fazer diferente. Olha isso. Sempre não temos... Aqui, qual é o grande exemplo da natureza? Um novo dia sempre nasce, não é? Um novo minuto, ó. Olha aqui, vamos parar um pouquinho, ó. Um segundo novo, já estamos. Um minuto novo. É uma nova oportunidade. Se a gente fica, ai, errei nisso agora, só na próxima encarnação, só nascendo de novo, tem coisas que é só nascendo de novo mesmo, né?
A gente fica de, nossa, mas esse troço tá arraigado aqui, mas é porque tá arraigado há tanto tempo. E nessa experiência, a gente já venceu algumas coisas novas. Então, bora lá tentar ir um pouco mais para essas outras emoções. Tatiane, você já incomodou um bocado aqui a gente. Já incomodei muito, gente? Não? Aqui. E aí eu trouxe o Evangelho, segundo o Espiritismo, falando, eu esqueci de pegar o óculos. Agora já não dá mais para viver sem óculos para ler. Na lei do amor. Vocês estudam o Evangelho aqui? Claro, né? Porque o que acontece e o que as pesquisas vêm mostrando, né? Que o amor é essa lógica que se desdobra, né? Na maior parte dessas emoções que nos auxiliam ainda mais nesse processo de reconhecimento, porque para poder reconhecer as emoções, gente, eu preciso ter o quê? Um pouquinho de autocuidado. E autocuidado diz respeito a auto-amor. Dizer, pera lá, não dá mais para resistir tanto a mim mesmo. Eu preciso o quê? Me acolher. Eu preciso o quê? Entender que eu tenho que me dar direito de ser humano. Porque se a gente quer ser divino, logo, não adianta assim não, né? A gente tem uma caminhada, vocês percebem? E se a gente aceita e diz, tudo bem, eu sou humana, ainda. Aí eu consigo parar um pouquinho e dizer, deixa eu ver o que é isso. Porque senão eu só me cobro, né? E é difícil, né, essa trajetória de tanta cobrança. É difícil pra caramba. E aí, para aliviar um tantinho a nossa barra, aqui na Lei do Amor, no Evangelho, no capítulo 11, Instruções dos Espíritos, Lei do Amor, item 8. Mas o que eu vou ler é do item 9. Diz assim, ó. Cadê, gente, o pedaço? Aqui. Crede que esta exortação, amai bastante para serdes amados, Caio, abrirá caminho revolucionário. Mas não é bem isso que eu queria ler. Não é isso não, gente, espera aí. É que os espíritos estão falando aqui de que... Por que eu não anotei direito, Tatiane? Então vamos lá. Vamos falar do que eu lembro. Primeiro, o que eu queria falar para vocês aqui? Que os espíritos vêm falando que há 100 anos atrás nós éramos mais difíceis, que as coisas estavam mais complicadinhas para nós. E que nós já avançamos um tantinho no processo. E que então o que será de nós daqui a mais 100 anos? E aí eu estou pensando aqui lá da novela que eu deixei para vocês. A galera reencarna em 2015 e tem uns que ainda estão com o negócio lá incrustado. Que continuam com aquele processo, né? Bem complicadinho, mas tendo de novo nova oportunidade de experimentar aquelas coisinhas e poder vencê-las. E tem outros que começam a se dar conta, depois da dor, do incômodo, de não querer mais todo aquele processo, de dizer, ufa, deixa eu me libertar disso. E aí abre janelinha para uma nova possibilidade. Mas os espíritos estão falando aqui pra gente, nós estamos melhores do que há algum tempo atrás. Quem concorda com isso? Aí eu aqui metendo a mão. Estamos, gente, para aí, olha. É danado, né? Porque nesse advento da tecnologia, né, da informação,
tudo chega muito rápido até nós, né? E é assustador, não é? É assustador tudo que a gente está vendo, tudo que a gente ouve, porque tá assim, ó, na nossa cara, na nossa telinha, que a gente fica lá. Isso é bem assustador. Mas essas coisas não são novidades, tá? Não são novidades. Muitas delas faz tempo que acontece. E outras tantas eram bem piores que aconteciam antes. Então hoje, muitas novas oportunidades surgem. E hoje, se a gente puder contar, uma outra vez eu falei sobre isso, aqui ao redor, se a gente pensar aqui na nossa quadra, nessa quadra que nós estamos, alguns trabalhos beneficentes, lugares que fazem o bem, nós vamos conseguir quantificar. Só que isso ganha ibope, gente? Não ganha ibope, né? O que ganha ibope é aquelas atrocidades, né? Que ainda estão muito vinculadas às questões instintivas desse mundo que está em processo. Mas vamos parar e pensar só nisso, assim, no nosso bairro. Quantas casas espíritas vocês conhecem aqui em Botafogo? E aí a gente está falando só de casa espírita. Quantos lugares, né, vinculados à religiosidade, ou ONGs, ou pessoas que estão ali, né, com movimentos altruístas, realizando o bem, não são poucos. Só que tem aquela coisa que chama muita atenção, que grita, e grita alto, e aí é o que chega ao ouvido mais rápido. E essa, então, tem sido a nossa dinâmica, porque a gente está nesse processo de avançar de instintos para sentimentos. Então, deixa eu ler, que eu já tinha desistido de ler, mas aí eu vou ler. Esse pedacinho aqui, quando fala da lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos, elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E aí, então, amor sendo esse sentimento mais nobre, né? Como que vem junto, né, com a gratidão, que vem junto com a proposta da empatia, que vem junto com esses movimentos altruístas, mas o amor está aí, né, esparramando todo nesse processo. Só que o que acontece? Nós estamos muito ainda aqui na dinâmica material, não é? E a vida tem um preço. Concordam comigo? Danado, né? A vida tem preço, né? Tem preço para vestir, tem preço para comer, tem preço para morar, tem preço para lazer, tem preço para tudo. É muito danado, né? E nessa dinâmica, a gente se envolve com toda essa atmosfera, essa energia do que é mais instintivo e com o que é mais emocional dentro desse processo, assim. E isso é o nosso dia a dia. E aí eu tô mais cansada, né? Chega o final do dia, eu tô exausta. E aí a filha quer, para tomar banho, brincar. Você só quer dizer assim, vai tomar seu banho? E aí ela aceitar. Pô, sim, mamãe, claro, agora. Me pega! Agora, Pia! Não pode isso, hein? Você quer? Aí você vai respirando. E você tá exausta, porque a vida tem um preço, né? Você já acordou, já deu café, já levou para a escola, e você já viu a comida, viu a casa, e já trabalhou, e já foi para frente, vai para trás, é muito danado isso, né? E a vida tem esse preço, te convida, né, a buscar isso.
E aí a gente tá o quê? Precisando descansar. Quer dormir, né? Precisa ter uma necessidade básica satisfeita, que é o descanso, né? E aí o outro tá Aí aquilo gera, quando a gente tá muito cansado, gente, e vocês não conseguem descansar, como é que vocês se sentem? Estressada, irritada, sem paciência, intolerante, ó, aí vai brotando tudo aqui, né? Ai, a gente vai, ó, olha a importância da gente reconhecer e olhar o contexto, né? E às vezes a gente fica muito misturado nesse processo, né? Essa semana eu me vi de manhã, acordei, aí tem que passar a blusa para poder ir seguir adiante. Aí eu tô lá e assim, ai, mas caramba, essa blusa podia estar passada lá no armário já. Poxa vida, não teve ninguém aqui que passou para mim. Aí de repente eu parei, porque precisa fazer o exercício, né? Esse que vos fala é o primeiro a ter a necessidade para realizar o processo. Aí eu parei e falei assim, ainda mais eu acho que devia ser aqui a galera que intui no CESFA, né? Falou assim, você vai ter que levar um exemplinho para lá, pro pessoal, Tatiane. Você vai com essa cara assim, desse jeito. Aí eu parei e falei assim, gente, obrigada, Senhor, por ter duas mãos funcionantes. Obrigada, Senhor, por ter dois braços que me ajudam. Obrigada, Senhor, por ter dois olhos que conseguem enxergar. Obrigada, Senhor, por ter uma casa com energia para que eu possa passear a minha roupa. Obrigada por essa roupa. E aí, gente, olha só, não estamos falando aqui de esquecer aquela emoção que surgiu, ok? Não estou falando em não reconhecer e nem em não validar. Ok, foi uma semana cansativa. Você está acordando já meio cansada, talvez não está descansando tanto quanto você precisava, né? Mas o que é gratidão? Que está no rol aí das emoções nobres. Gratidão é olhar para o que está funcionando e pôr foco naquilo, né? E aí, por que eu trouxe aqui para vocês agora? Porque é isso, né? Tem até um videozinho que eu até recomendo para vocês, que é muito bacana, que é da Brené Brown falando no YouTube, sobre empatia. Se vocês botarem assim, vídeos sobre empatias, eu ia até trazer para vocês, só que ele está em inglês, mas tem a legenda aí embaixo. E aí, fala sobre a diferença de empatia e simpatia. São duas coisas bem diferentes. A empatia está nessas emoções nobres aí, que é quando a gente permite-se entrar um pouquinho no universo do outro e sentir como ele sente dentro do contexto dele. Empatia não é, não, eu nessa situação faria assim, assim, assim. Isso é simpatia. E tipo, tá ruim, né? Quer um sanduíche? Sabe? E aí tem lá o ursinho, tem uns animais assim, que é bem curioso, que ele vai falando, né, de a empatia é esse que eu permito entrar em contato com a minha vulnerabilidade, com aquilo que o outro está sentindo, que existe também em mim. Entrar em contato com a nossa dor é fácil? Não. É a coisa quando a gente fala, não chora não. O que eu estou dizendo? Aqui, se você continuar chorando, eu vou ter que entrar em contato com o meu choro. E entrar em contato com o meu choro não é legal. Eu não estou afim disso. Então dá para você parar de chorar, por favor? Essa é a questão, né? E isso está longe de ser empatia, né? Empatia é, nossa, isso dói, você está vivendo. Estou aqui com você. Não é palavras prontas, não é conselhos, é conexão. E conexão se dá nessa possibilidade da gente fazer contato com a nossa vulnerabilidade, né? E aí, então, o que estávamos falando aqui? O nosso dia a dia embrulha tudo. É
esse processo de nos levar muito para longe de nós mesmos. Então estava lá a Tatiane, de repente ela parou e decidiu, e aí por isso sim, não desvalorizar o cansaço e o desconforto dela com aquilo, mas permitir-se sair desse redemoinho que carrega a gente para um lugar que não é produtivo, que rouba a minha energia já no início do dia. Eu já ia começar a esvaziar em vez de preencher. Então, quando eu paro e digo, então eu posso ver isso, né? De repente eu tenho que criar uma estratégia. Se tá ruim passar na manhã, Tatiane, vê aí, você consegue organizar suas contas e ver alguém que passe a roupa para você? Né? Se isso é desconfortável. Você consegue, de repente, organizar um tempinho em outro momento, passar umas coisas da semana e deixar ali? Isso vai te fazer bem, por que não você faz isso? Eu posso. Mas se eu fico só, porque o outro tem e eu não tenho, porque eu tenho que fazer isso, porque não me deram isso, o que eu faço? Entro nessa dinâmica que é comum pra gente, porque os instintos ainda estão aqui, uhul, bora lá! E os sentimentos estão no processo de avançar, os instintos estão depuradíssimos, tá? Os sentimentos estão amadurecendo cada vez mais. Então, por isso, o cultivo de emoções nobres nos auxiliam nessa jornada, em retirar a gente de antolhos ou de tapa-olhos e nos possibilitar outras coisas. Então, quando eu exercito a gratidão, e aí aqui a gente está falando de um exercício comprovado cientificamente, o diário da gratidão. Durante a noite, eu normalmente falo à noite, mas cada um pode usar o melhor tempo que quiser. Você para um pouquinho e escreve lá de 3 a 5 gratidões diárias. O que foi bacana? O que aconteceu? Porque a gente põe o foco no que está funcionando. Quantas coisas estão funcionando na nossa vida hoje? Podemos dizer que é a maior parte. É a maior parte. Só que o que acontece? Elas são cotidianas. Tipo assim, já estou aqui na minha casa, né? Tudo bem. Eu estou alimentado, está funcionando. Eu estou saudável, né? Estou conseguindo aqui, minhas pernas estão funcionando, meus braços estão enxergando. Olha, a maior parte delas estão funcionantes, mas como entrou muito no cotidiano, na rotina, a gente nem olha para elas. Novo dia surgiu, nossa, hoje o dia está bonito, o céu está azul. E aí, se a gente põe o nosso foco mais nessa lógica do que está funcionando, a gente vai é para esquecer do que não está funcionando, Tatiane? Não, aí que está o que da questão. Porque quando a gente está com foco na nossa força, a nossa força cada vez cresce mais, ok? E com essas forças tão potentes, o que eu posso fazer? Eu consigo gerenciar aquilo que não está funcionando de uma forma melhor. Porque a proposta não é, e aí assim é a psicologia positiva, né? Não é que aquilo que não está funcionando vire uau, vai ser a minha força principal. Não. Às vezes não vai ser nem força, tá? Aquilo que não está tão legal. Mas as minhas forças me ajudam a gerenciar esse processo para que aquilo não me impeça, não me atrapalhe na trajetória. É aquela historinha, lembra? Do elefante, né? Da turma, do elefante, da cobra, do esquilo. Opa, estamos no nosso horário. Vamos lá, tarefa de hoje, subir na árvore. A cobra, o esquilo, o elefante. Vai subir na árvore? E aí? Vai passar a vida
triste. Meu Deus, eu só vou ser feliz se eu subir na árvore. E aí? Quais são as habilidades do elefante? Tem outras. A tromba, ele pode pegar as folhinhas lá do alto, né? Olha que danado, não precisa só ficar embaixo, ele pode pegar. E tem outras tantas habilidades, tá? Esse bichinho danado de curioso, que coloca ele em lugares de bem mais vantagens do que outros que sobem em árvores, dependendo da situação que for ali colocada. Então, é essa a lógica, né? Então, como olhar para as forças e como colocar, então, sabemos que todas as emoções, será que a gente pode sair hoje daqui assim? Todas as emoções, seja elas quais forem, não são boas nem ruins. Elas são indicadores dentro de nós, que precisam ser reconhecidas, validadas e percebido qual é a sabedoria que tem nelas para serem orientadoras na nossa jornada. Mas essas benditas emoções também, como a gratidão, o altruísmo, o amor, nos ajudam e nos inundam de energias bacanas no intuito de que eu possa desviar daquele reme-reme que a gente entra com muita facilidade do cotidiano, né? E, ó, como se me pescasse e dissesse, olha, de um outro lugar. Ó, não é diferente eu olhar do meio do furacão e eu olhar do alto e dizer, eu acho que por ali, ó, eu me queimo menos. Ou por ali, ó, tem uma coisa bacana que eu posso passar. Vocês percebem? Então, cultivar essas emoções aqui, né? Como a esperança, né? A fé, o altruísmo, a gratidão, a generosidade. Poder aí, fica aí uma tarefinha, né? Ver em quais momentos vocês usaram isso, como se sentiram quando usaram com vocês, ou quando vocês usaram, e como a gente pode no nosso dia a dia colocar isso, um tantinho disso, né? Seja de manhã, de tarde, de noite, são doses. É mais barato que remédio, gente. E muitas vezes bem mais eficaz, tá? Então, bora colocar essas doses, né? No nosso dia a dia, no olhar, respirar, saber que elas podem nos retirar daquele vucu-vucu para que a gente possa olhar com mais reconhecimento, com mais generosidade para conosco. Olhar com mais generosidade para nós mesmos, com mais alto amor, com mais caridade para cada um de nós e para quem está ao nosso redor. Muito obrigada pela paciência de todos, nos ouvir. Tenham um ótimo domingo. Nós agradecemos, né, nossa irmã. Acho que a gente tem muita ferramenta aí para pensar durante a semana, para refletir, né? E vamos agradecer, para a gente encerrar essa parte da reunião, agradecer a Deus, nosso Pai misericordioso, agradecer aqui essa oportunidade de estarmos aprendendo mais um pouquinho para nos ajudarem nessa caminhada e que seja uma semana abençoada aqui para todos. Obrigada, Pai, por tudo.